Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui então para falar um pouquinho sobre a mobilidade da coluna. Sim, ela é bem importante. Muitas pessoas sofrem, com dores e desconfortos na coluna, então vamos tentar dar uma melhorada, ver como é que a gente pode ajudar a diminuir esses desconfortos fora da aula, né? Na aula a gente já trabalha alguns exercícios, então eu vou dar aqui algumas orientações e instruções de exercícios e alongamentos que podem auxiliar vocês com dores e desconfortos na coluna. Primeira coisa que é importante a gente pensar, sobre a coluna é que ela é um conjunto de estruturas, as nossas vértebras, que são o centro do nosso corpo. Literalmente, elas conectam todo o resto do nosso corpo. Então, a gente tem uma estrutura central que é a coluna vertebral, que conecta as nossas pernas, os nossos braços e a nossa cabeça. Não só a estrutura óssea é muito importante, para a nossa postura, para nos manter eretos e para conectar todas as partes, mas a estrutura muscular que envolve ela também. Então, a gente tem que pensar que qualquer dor ou desconforto pode ser de origem óssea ou muscular. Quando a gente fala de músculo, a gente fala de encurtamentos, de tensões, de má postura. E quando a gente fala de articulações, de ossos, aí a gente está falando lá, do bico de papagaio, da artrose, da artrite, que acomete o sistema ósseo do nosso corpo. Então, os desconfortos e as dores podem vir de várias partes. E todas elas estão conectadas e interligadas, independente da idade, se é ativo ou não. Qualquer pessoa pode sofrer com alterações posturais e com dores em qualquer região do corpo e principalmente a coluna. A gente tem que pensar referente à nossa rotina, nosso dia a dia, o que a gente faz e como a nossa coluna está envolvida, no processo. Porque muitas pessoas passam muitas horas sentadas para trabalhar, durante o dia ou em frente à televisão. Em que condições a gente está sentado? Corretamente? Uma cadeira adequada? A gente está sentado corretamente no sofá, vendo televisão? Aposto que vocês já se ajeitaram aí enquanto assistem esse vídeo, não é mesmo? Porque a gente esquece de cuidar da postura e a coluna é muito importante para o nosso corpo e causa muitos desconfortos quando ela não está adequadamente cuidada. Muitas pessoas trabalham ou passam muitas horas em pé e isso também gera dor, desconforto e compensação. Então, o que a gente tem que pensar é que não importa qual é a postura que a gente permaneça por muito tempo, em pé, sentado, deitado, qualquer postura vai sobrecarregar o nosso corpo. O importante é a gente cuidar o tempo que a gente está nessas posturas, tentar relaxar o nosso corpo em determinados momentos, fazendo mobilidades e alongamentos e principalmente preparar o nosso corpo para aguentar essa sobrecarga, porque é isso, quem trabalha muito tempo sentado não tem muito como fugir disso, mas tem como preparar o corpo para aguentar essa demanda. E é isso que a gente quer, e é por isso que a gente faz pilates, para mobilizar o corpo, para trabalhar a musculatura, para ganhar mobilidade e alongamento e preparar o corpo para a demanda do nosso dia a dia. Então, esses exercícios, essas demonstrações que eu vou dar agora são para complementar, como sempre, a nossa aula. É importante que vocês tirem um tempinho ao longo da semana de vocês, fora do horário da aula, para pensar um pouquinho no corpo de vocês, no Pilates, e ter um momento para assistir esses vídeos, para vocês poderem entender como é que o corpo de vocês funciona e aí então fazer uma prática de exercícios mesmo fora do horário da aula. É importante. A gente não pode pensar que é só aquele momento da aula, aqueles 40, 50 minutos, que vão determinar o nosso bem-estar do resto do dia, do resto da semana. A gente tem que, pelo menos, pensar, entender e observar o nosso corpo em alguns outros momentos ao longo da nossa semana. Isso é importante, isso também faz parte do aprendizado motor, do aprendizado corporal de vocês, que vai refletir nas aulas e, obviamente, vai refletir no dia a dia de vocês lá na frente, na melhora da postura e alívio das dores, certo? Vamos ao que interessa. Primeira coisa importante também que a gente tem que pensar, antes de tudo e de mais nada, é que a coluna, que centraliza todo o nosso corpo, ela é dividida principalmente em cervical,
né, a região do nosso pescoço, que conecta com o nosso crânio, com a nossa cabeça. A gente tem a coluna dorsal ou torácica, que é essa região mediana aqui do corpo. Depois a gente tem a coluna lombar, que é essa parte final da coluna, e depois o sacro e o cóccix que conectam na pelve, né, que aqui é a região da nossa famosa bacia, certo? Cada parte da coluna tem uma mobilidade, tem uma função. Obviamente, a nossa coluna dorsal, torácica, ela tem muito mais uma função estrutural, com menos mobilidade do que a cervical, por exemplo. A nossa coluna cervical, a região cervical, ela é muito mais móvel do que a nossa coluna torácica, e depois a nossa lombar também tem uma mobilidade maior. Uma particularidade da torácica é que ela conecta também com o nosso gradil costal, as nossas costelas, e está diretamente relacionada também com o nosso movimento respiratório. Então, todos os exercícios respiratórios também influenciam na nossa mobilidade da coluna dorsal, né, torácica. Então, o nosso corpo ele é muito complexo e totalmente interligado. Então, uma coisa puxa a outra. Se eu for aqui, eu vou ter que dar uma aula de anatomia gigantesca, e não é o nosso objetivo, tá? Quem tiver alguma curiosidade, quiser saber melhor como é que funciona a anatomia mais aprofundada, não só do nosso sistema esquelético muscular, mas também de algum funcionamento de órgão, aí me chama num cantinho aí, me chama no WhatsApp e eu explico melhor um pouquinho de anatomia, porque eu acho que é importante. A gente não aprende anatomia ao longo da nossa vida, mas a gente precisa entender ela porque é o funcionamento do nosso corpo. Como é que a gente vai entender o nosso corpo se a gente não sabe o básico sobre ele, não é mesmo? E a gente precisa entender. É muito importante. Faz toda a diferença no nosso aprendizado motor, inclusive. Alguns exercícios importantes, então, tá, pessoal? A gente faz muitos deles em aula e gostaria que vocês ficassem mais atentos durante a aula, durante esses exercícios, para vocês notarem essa coluna mobilizando e também fizessem aí em algum outro momento. Então, pra gente começar, né, aquela famosa perna de borboletinha, sola do pé com a sola do pé, aquela mobilidade lá na frente, volta articulando bem a coluna, né? Os movimentos rotacionais aqui que a gente também já viu na mobilidade de ombro, né? Porque daí a gente trabalha a abertura do nosso peitoral, trabalha a nossa coluna torácica, é importante. Sempre lembrando, fazendo em contagem no cronômetro de 40 segundos ou então numa contagem aberta, né, por vocês mesmos, em torno de 30 segundos, 40 segundos de exercício, sempre para os dois lados, né? Então faz um lado, depois faz o outro, com muita calma, prestando atenção onde é que está mexendo, o que está acontecendo, né? Lembrem disso, tenham isso em mente, né? A gente precisa prestar atenção no nosso corpo. Então, lá à frente, os rotacionais que a gente pode fazer aqui também girando e olhando por cima do ombro e voltando, sempre para os dois lados, né, pessoal? Com as perninhas esticadas lá, né? A gente vai lá à frente, mãozinha quer passar o pé, volta desenrolando e crescendo, sempre formando o Czinho na coluna, articulando bem para a gente sentir essas vértebras trabalhando, mobilizando, abrindo espaço entre elas. É importante. Outro exercício que a gente pode fazer, a gente pode vir para uma sequência deitado, né? Deitadinho lá, puxa uma perninha, volta, puxa outra, puxa as duas em direção ao peito, a gente vai dar uma alongada na região da lombar e pegando um pouquinho de glúteo. A gente pode fazer esse mesmo exercício com uma perninha esticada lá embaixo, ó, aí a gente vai acabar pegando um pouquinho a região da perna aqui também no alongamento, alongar um pouquinho a perna junto, mas também trabalhando lá atrás na lombar, né? Então pode ser com a perna de baixo ali dobrada ou esticada, a puxadinha aqui das duas pernas. Outro exercício que a gente pode fazer é a subida, né, do quadril, a elevação de quadril. Lembrando que nesse movimento, quanto mais a gente articular a coluna, melhor,
né? Quanto mais minhoquinha eu digo, né? Melhor. Então articula bem. Primeiro sai o quadril, vem saindo, vem sentindo cada vértebra saindo do chão. E depois a gente volta ao contrário. Primeiro as vértebras mais de cima, depois a lombar e por último o quadril. Então quanto mais vocês articularem, melhor. Outro exercício que a gente pode fazer aqui deitadinho, bracinhos abertos na linha do ombro, tipo Jesus Cristo, né? Sobe lá as perninhas, isso é importante. Puxar as pernas para perto do peito de vocês para fazer a rotação e derrubar lá pro chão. Volta devagarinho e faz lá pro outro lado, ó. Rotaciona perto do corpo. Olha lá pro lado oposto, vai sentir que alonga também a região do peitoral. Mas principalmente, ó, puxando a perninha para junto do corpo. Nunca lá longe, ó, para não forçar demais a lombar. A gente quer rotacionar, a gente quer alongar, mas sem forçar. Então, aqui, ó, fechadinho é melhor. Outro movimento nesse mesmo sentido que a gente pode fazer é com uma perna esticadinha, a outra dobrada mais ou menos na altura do joelho. A gente derruba lá pro lado e com a mão, ó, a gente ajuda. Aí sim, a gente também tá dando uma alongada na região da lombar e da dorsal, pegando um pouquinho de peitoral. Obviamente, né, sempre pros dois lados, né, pessoal? Lembrem a contagem em 30 segundos ou 40 no cronômetro. Respirando lentamente, observando o corpo de vocês, né? Observando o que está acontecendo, o que vocês estão sentindo, qual é a dificuldade. Outra sequência que a gente pode fazer de gatinho aqui, né? Lembrando, joelhos e quadril na mesma linha, ombro e punho na mesma linha. A gente faz o movimento do gatinho e do cachorrinho. Gatinho arqueia lá para cima a coluna, contrai o bumbum, olha para o umbigo. E o cachorrinho relaxa a lombar e olha lá na frente. Os cotovelos e os joelhos não mexem, quem mexe é a coluna, ó. A coluna sobe, a coluna desce. Devagar e lentamente. Outro movimento que a gente pode fazer aqui, que trabalha bem a coluna, é o movimento da prece, ó. Senta lá nos calcanhares e estica bem lá pra frente. Aí a gente pode também, ó, dar uma caminhadinha com a mão para um lado. Volta. Vai lá pro outro. A gente vai abrir espaço na lateral ali da coluna, trabalhando a lateral do corpo. Centraliza lá para voltar. Esses movimentos são bem bons, alongam bem a região lombar. Então, para quem tem dor na lombar, no ciático, é excelente. Outra sequência, que daí é uma sequência bem comum, né, que também a gente já viu em outros vídeos, é a sequência da cervical. Então, né, aquelas puxadinhas, as inclinações laterais da cabeça, sempre olhando lá à frente, né, para um lado e para o outro, lembrando de relaxar os ombros. Com rotação, ó, olhando na região da axila e puxa mais lá pelo topo da cabeça. A gente sente a parte mais posterior aqui da cervical puxando. Para o outro lado a mesma coisa. Depois aqui, ó, queixo no peito. Queixo no peito, coluna bem retinha, cotovelos relaxados, ó. Não precisa ficar aqui. Aqui, ó. Relaxa. Mantenha a coluna reta e sem fazer força, tá, pessoal? Mobilidade e alongamento não precisa força. É com calma, com paciência, sentindo o corpo de vocês, sem afobação. Outro movimento excelente para cervical é a rotação, né, da cervical, sempre bem lento, bem amplo, para um lado, depois para o outro, né, lentamente, para não forçar o pescoço, para não tontear. A cervical é muito delicada, então,
Para ela tontear, para dar uma contratura, para dar um desconforto é muito fácil. Então sempre com muita calma e muito carinho com a cervical de vocês, tá bom? Com cuidado. Outro movimento são as rotações aqui, ó, fazendo um não bem grandão, de um lado para o outro, pode fazer parando no centro também, como vocês preferirem. O sim, ó, bem grandão, olha lá pro teto, queixo lá no peito, devagarinho, mobilizando. Outro que a gente fez a maioria em aula outro dia, que é aqui, ó, uma diagonal, olha pro ombro de um lado e traça uma diagonal pro teto do outro. E aí a gente faz esse risco em diagonal num sentido e depois no sentido inverso. Sem inclinar a cabeça, sem girar, é um risco na diagonal que a gente está fazendo, ó. Sem jogar a cabeça lá para trás, tá? É aqui, ó, na direção dos ombros, certo? Com calma, com cautela, prestando atenção, é importante. Basicamente, são esses movimentos que eu queria passar para vocês. Pegamos todas as regiões da nossa coluna, trabalhamos a cervical, a dorsal e a lombar com o sacro, né, região sacral, que é praticamente uma região imóvel, ela trabalha só junto com o quadril mesmo. É importante vocês lembrarem de fazer com calma e com cuidado, lembrarem que a coluna é importante, ela é o centro do corpo de vocês, a musculatura que envolve ela é importante, é necessário cuidado e atenção, então se cuidem, façam os alongamentos, percebam os movimentos, as dificuldades, as facilidades, treinem, é importante a progressão, o progresso dos exercícios, a evolução de vocês, a melhora das dores e dos desconfortos, dos encurtamentos, tudo isso só vai efetivamente melhorar e o mais rápido possível se vocês colaborarem. Se vocês quiserem melhorar só com as aulas, é muito mais demorado. Vocês precisam prestar atenção no corpo de vocês, não só durante a execução dos exercícios de aula, mas também ao longo do dia de vocês. Observem-se, prestem atenção no corpo de vocês. Qualquer dúvida, me chama, a gente conversa. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode mandar também. Se vocês tiverem sugestão de algum outro assunto, algum outro tema que vocês queiram um videozinho explicando, me avisem também. Eu tô aqui para suprir as necessidades e as demandas. Aquilo que eu observo que é uma necessidade de vocês, eu tô trazendo, mas eu preciso também do feedback de vocês. Se vocês estão assistindo, se vocês estão gostando, o que ainda não ficou bem esclarecido. Ah, Renata, eu tô com uma dor aqui ou acolá. Ah, eu tenho dificuldade nisso ou naquilo. Vão nos mandando para mim ou para os profs, para a gente poder ir montando um material que auxilie de fato vocês, que vocês tenham vontade de assistir, que vocês gostem de acompanhar, porque o objetivo é esse, não é eu ficar falando aqui e ninguém dando bola ou não sendo interessante para vocês. Eu quero que o conteúdo seja interessante e complementem para vocês. Então eu preciso que vocês me digam o que mais vocês precisam, onde é que está a dificuldade para eu vir com o material apropriado para vocês. Tá certo? Treinem, se cuidem, boa aula para vocês e qualquer coisa me chama que eu tenho o prazer de auxiliar e ajudar vocês no que for possível e preciso. Tá bom? Um beijão, até a próxima!